Saúde a igreja com a paz do Senhor. Saúde o coral com a paz do Senhor. Quero dizer que sou grata. Há alguns meses, ao receber esse convite, eu chorei. E não era grata, pelo contrário. Mas o Senhor, Ele trabalha no nosso coração. E hoje eu sou grata por essa confiança que eles depositaram a mim. Foi apresentado aqui. Olha que privilégio, irmãos. Estou acompanhada do meu esposo, da minha família, dos meus amigos, do meu pastor e da minha igreja. É privilégio ou não é? Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Vou fazer uma introdução no Velho Testamento, mas não sairei do tema. Hoje, dia 31 de outubro de 2025, estamos fazendo 508 anos da Reforma Protestante. Eu não sei se todos sabem que movimento foi esse, mas hoje você vai sair daqui entendendo a importância do que foi esse movimento há 508 anos atrás. Eu e você hoje estamos aqui com toda a liberdade que temos também por causa deste movimento. Amém? 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã. Encontrei o livro da Torá na casa de Iavé, o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Mais tarde o escrivão Safã apresentou-se ao rei e lhe relatou: teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo e a confiaram aos mestres supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se indignado e rasgou as suas vestes. Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Tome o seu assento. Foi-me confiado trazer uma palavra. Eu achei que pregaria ontem, mas para minha surpresa, eu estou trazendo a palavra hoje. E hoje, dia 31 de outubro, nós cristãos comemoramos a Reforma Protestante. O subtema do congresso, porque o tema geral nós conhecemos, João 1,14, vimos a sua glória, mas o subtema, ele está somente a Deus a glória. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor ele colocou no meu coração. Lemos aqui no livro de 2 Reis, que vai falar sobre um rei chamado Josias. A Bíblia vai dizer que era um homem, mas que começou a ser rei com 8 anos de idade. O seu pai, que reinou por somente 2 anos, mas foi morto por seus servos, ele sai de cena. E os próprios colocam Josias com 8 anos. E a Bíblia vai dizer que o seu avô Manassés, prestem atenção aqui, irmãos, foi um rei muito ruim. Um rei que trouxe a idolatria para o povo. Um rei que, ao invés de adorar a Deus, prestou culto a outros deuses. Ele foi totalmente pagão. Ele fez o que foi abominável aos olhos do Senhor.
A Bíblia vai dizer que o seu próprio filho ele entrega para ser queimado. Só que esse livro ele está perdido. Só que esse livro ele está perdido dentro da casa do Senhor. E agora Josias ele toma. Ele entra como rei, só que ele só tem 8 anos. E a Bíblia vai dizer que quando ele completa 18 anos reinando, no seu 18º ano, ele decide fazer uma obra. Era uma obra física. Era para reparar o templo. Era para reparar a estrutura da porta do templo. Era para fazer obras físicas. E ele vai dizer para o seu escrivão, vai até o sumo sacerdote Ilquias e pede para ele recolher a oferta, para dar ao mestre de obras, para que ele continue, para que ele tenha com o que fazer a obra. Só que no meio de uma reforma física é achado o livro. Que livro é esse? O livro da lei. A palavra de Deus. E Josias, ele não tinha conhecimento, porque a Bíblia vai dizer que ele decide fazer o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo os exemplos de Davi. Porque não importa se tu não tem exemplo dentro de casa, se tu tem vontade de fazer o certo, o maior exemplo está aqui. E a Bíblia vai dizer que ele decide viver o exemplo de Davi, que foi um rei que prestou culto ao Senhor, foi um rei que se entregou ao Senhor, independente dos seus pecados. E a Bíblia vai dizer que agora o sumo sacerdote acha o livro, dá para o escrivão, e o escrivão lê o livro. O escrivão lê e apresenta a Josias o livro. Quando ele ouve as palavras do livro, as palavras da lei, ele cai, rasga as suas vestes e chora, porque não tem como ficar de pé diante do livro, não tem como entender diante do livro o que nós estamos vivendo que não agrada a Deus e ficar de qualquer maneira. Então o que ele faz? Ele cai prostrado porque ele entende que o reino, que as pessoas estavam vivendo distantes do livro. Josias é confrontado pelo livro. Ele entende que ele está reinando desde o início da maneira certa, mas que faltava algo. E quando ele lê o livro, ele chora. E ele pede para o sumo sacerdote, para o filho do escrivão e para os demais irem até uma profetisa chamada Ulda. E quando chega lá, ela diz, olha, o povo vai perecer. Mas diz para o rei que por causa das suas atitudes, por causa do seu constrangimento diante da palavra, por causa daquilo que ele fez ao ler o livro, por causa da conscientização dele ao ter de conta com o livro, eu vou poupar ele. E ele vai morrer em paz. E a Bíblia diz que ele recolhe, ele manda as pessoas chamarem a todos do reino de Judá e de Jerusalém, chama a todos, porque eu vou ler o livro para a congregação. Naquela época, o livro era de posse do templo, só o sumo sacerdote tinha acesso ali, e ele lê o livro a toda a congregação, e ele faz a congregação se arrepender, ele traz a congregação a uma nova aliança. Por quê? Porque diante do livro não tem como ficar de qualquer maneira. Diante do livro não tem como ficar de qualquer maneira. Diante do livro não tem como ficar de qualquer maneira. Porque o livro é a palavra. Em Gênesis capítulo 1, o Senhor vai dizer, a terra era sem forma e vazia. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E ele disse, haja luz. A Bíblia vai dizer que ele não coloca a mão para fazer. É o poder da palavra. Haja água e que elas sejam separadas. E disse Deus, haja uma porção de terra seca.
haja verde sobre a terra. E as coisas aconteceram conforme ele disse. Por quê? Porque a palavra dele tem poder. Porque a palavra dele tem poder. E desde então ele criou o homem. Nós conhecemos a história. Ele cria o homem para um relacionamento íntimo. Só que o homem, ele peca. Ele agora está destituído daquilo que o Senhor tinha para ele. Só que no jardim do Éden o Senhor fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a filha dela, o fruto dela, e ele pisará na tua cabeça. A palavra de Deus tem poder. Tudo foi feito pela palavra. Ele não colocou a mão em nada porque ele não precisa. Basta apenas uma palavra para aquilo que tem que ser colocado no lugar, ser colocado no lugar. E a Bíblia vai dizer que na época de Moisés, o Senhor, o Deus da glória, decide agora, com a sua palavra, não só ficar com ela, mas escrever aos homens. E desde então, a partir de Moisés, nós temos a palavra escrita com o mesmo poder de ela dita. Porque ele vai dizer que aquilo que ele fala no céu, fala na terra. A palavra, ela tem o poder, tanto falada quanto escrita. O mesmo Deus que fala no céu foi aquele que inspirou homens a escrever, e ele fala na terra através da palavra. Às vezes a gente sai da nossa casa e vai para o culto e quer que o irmão fale. E se o irmão não se levantar, a gente fala que o Senhor não falou conosco. Mas eu quero te dizer hoje uma coisa, se você não sabe. O poder que estava na palavra desde o início, lá em Gênesis, que fez tudo acontecer, que colocou tudo no seu devido lugar, continua através da palavra escrita. E a Bíblia vai dizer que a palavra se cumpriu, porque ela se cumpre. Tudo é cumprido nela. E Jesus, ele veio para cumprir aquilo que foi falado lá no início. E ele morreu na cruz. Ele separou 12. Andaram com ele, tiveram intimidade com ele. E agora ele morre, mas antes dele morrer, Atos capítulo 1, versículo 4. Ele vai dizer para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele dá uma ordem. Ficai em Jerusalém. Porque ele veio para cumprir uma promessa. Ele veio para nos tirar da mão do diabo. Ele veio para tirar a nossa alma do inferno. E ele vai dizer para os discípulos ficarem em Jerusalém. Atos 1:8. E quando forem revestidos de poder, vós sereis minhas testemunhas. E evangelizarão. E sairão, não só por Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É a palavra dele e ela permanece porque tem todo o poder. E a Bíblia vai dizer que Atos capítulo 2, versículo 2. E veio do céu um vento, um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E encheu toda a casa. Atos 2:3. E línguas repartidas foram colocadas sobre eles. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ali começa a igreja do Senhor. Ali começa a igreja do Senhor. Ali começa a igreja do Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles agora estão prestes a começar aquilo que o Senhor falou. A igreja começa, Atos 2:42, e eles persistiam, eles perseveravam na doutrina dos discípulos, tanto em comunhão,
quanto no partir do pão, quanto em oração. Mas não era a doutrina dos discípulos. Os discípulos passavam aquilo que tinham aprendido com o mestre. A doutrina era do Senhor e eles iam pregando, porque a igreja ia avançando. Em Mateus 16, se não me falha a memória, a partir do versículo 13, o Senhor chega para os seus discípulos e pergunta: o que estão falando aí que eu sou? O que estão dizendo aí de mim? E eles vão dizer: uns falam que tu é Jeremias, outros que tu é Elias, outros que tu é profeta. E Jesus volta para eles e pergunta: e vocês? O que vocês acham que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele diz: não foi carne nem sangue, Pedro, mas o próprio Pai. E tu és Pedro, e sobre ti, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a palavra dele, e a palavra dele tem poder, e a palavra dele não volta, e a palavra dele faz tudo ir para o lugar. Estamos aqui pela palavra dele. Estamos aqui pela palavra dele. Você entende que ele não precisa descer para fazer nada. Basta uma palavra. Só que a igreja ela não começou assim como eu e você estamos, não. Sentados num banco acolchoado com ar-condicionado, não. A Bíblia vai dizer que em Atos 7, Estevão é apedrejado, o primeiro mártir. Por que ele é apedrejado? Porque ele prega. E ele prega a palavra. Ele prega a verdade. Ele não se corrompe. Ele vai até o final e por isso ele é morto. Só que o Senhor falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E no capítulo 9... foi feita uma peça aqui. Ele resgata Saulo, um homem que era cheio de conhecimento, mas que ainda não conhecia o Senhor. Eu imagino o Senhor olhando para ele dizendo: ah, Paulo, tu tem muito conhecimento, e é sobre esse conhecimento que eu vou te usar. Tu vai ajudar a minha igreja a estabelecer teologia. Tu ainda não me conhece, inclusive tu me persegue. Eu olho e vejo que há em ti coisas para o reino. Não importa o que tem olhado, as pessoas que têm olhado ao teu respeito e não têm visto nada. O Senhor está dizendo: tem conteúdo para o reino. Tem conteúdo para o reino. Tem conteúdo para o reino. Uns olhavam para Paulo como apedrejador, como aquele que perseguia a igreja, mas o Senhor olhava e falava: esse daí é meu. Esse daí eu vou usar. E a Bíblia diz que ele vê a glória de Deus e por isso logo depois ele padece por seu nome. E ele leva a palavra em tantos lugares. Só que a igreja ela vai caminhando e vão se levantando imperadores. Nero foi um imperador que coloca a culpa do incêndio de Roma na igreja. E agora ele começa a perseguir os cristãos. E a igreja agora, quem não nega, é colocado num poste, amarrado, ateado fogo. É como se fossem luminárias, para eles entenderem e negarem ao Senhor. Mas eles não negavam, não. Os primeiros cristãos não negavam ao Senhor. E dentro da minha casa eu me fiz uma pergunta: se hoje estivéssemos aqui e o Brasil começasse a ser perseguido, estaríamos mortos ou estaríamos vivos? Aqueles cristãos não negavam ao Senhor, porque eles verdadeiramente viram a glória. Eles não buscavam ao Senhor pelo que a glória podia refletir. É por isso que muitos hoje saíram da igreja, porque buscam ao Senhor pela glória que ela pode refletir. Lázaro ser ressuscitado é glória refletida. A glória está do lado de fora dizendo: Lázaro, vem para fora.
sendo transformada em vinho, é a glória refletida. A glória entra no casamento e diz: enche as talhas de água. A glória não é aquilo que tu pode receber. A glória é aquilo que Ele é. E diante daquilo que Ele é, nós o adoramos. Nós rendemos graça, independente se ela reflete em nós ou não. É por isso que tem gente que canta mesmo ferido. Tem gente que prega mesmo doente. Tem gente que libera cura precisando de cura, porque não é sobre o que a glória faz comigo, é sobre o que ela já fez naquela cruz por nós. E a Bíblia vai dizer que a igreja cresce. Não importa se os imperadores se levantam, mas quanto mais a igreja era massacrada, mais ela crescia. Era primeiro amor. Era um amor puro, tinha defeitos, sempre teve. Mas era um amor que devolvia a glória para quem é digno de toda a glória. Só que vai dizer que depois de mais ou menos 3 séculos, agora entra o imperador, a igreja sendo castigada, as pessoas sendo mortas. Agora entra um imperador chamado Constantino. E ele tem uma visão do céu. Quando ele vai lutar, ele tem uma visão. E ele, depois dessa visão, passa a viver Cristo. Ele passa a reconhecer que Cristo é o Rei. E ele libera a igreja através de um edito. Edito de Milão. Ele libera a igreja a cultuar. Olha que coisa, uma igreja que outrora era perseguida, agora entra o imperador e a igreja é liberada a cultuar. Era para a igreja crescer muito mais, era para a igreja avançar muito mais. Porque agora a igreja ela pode adorar sem se preocupar se vai ser morta ou não. Mas não foi isso que aconteceu. Porque na porta que entravam aqueles que só queriam a glória, agora entra aqueles que querem a conveniência. As portas da igreja foram abertas para o Estado. Agora o imperador ele pisa na igreja, e por pisar na igreja ela não pode ser de qualquer maneira. Agora pessoas importantes vêm para a igreja, mas não vêm pela salvação, vêm pela conveniência. Agora ser crente, tornar a pessoa pública como cristão, era uma coisa boa e todo mundo queria ser. Só que eles eram da boca para fora. E a igreja ela se corrompe. A igreja ela se perde. A igreja ela perde os princípios. Mas nós começamos falando que a palavra dele não cai. Pode passar céus e terras, mas ela permanece. E ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja que ele fundou, porque a pedra é ele. A pedra que foi rejeitada por muitos é ele. E a Bíblia vai dizer que agora está uma bagunça. Dentre tantas coisas que acontecem, agora as pessoas de dentro da igreja, os papas, estão vendendo a salvação, chamados de indulgências. E eles estão dizendo, para ir para o céu, eu tenho que assinar um papel, mas para isso você precisa pagar. E naquela época, dentro desse contexto, a igreja tinha tudo, menos Jesus. A igreja tinha tudo, menos a palavra. A igreja tinha tudo, menos a presença do Senhor. E algumas pessoas se levantaram, porque a igreja estava corrompida. Você imagina, quem tinha muito comprava a metade do céu, e quem não tinha nada? Comprava como? As pessoas se desesperavam. As pessoas queriam até se matar.
Dentro desse contexto se levantam as pessoas, algumas pessoas, os estudiosos, vão chamar de pré-reformadores. Eles tentam, e eles começam dizendo: como que a igreja vai mudar? Como que o povo vai reconhecer que está errado, que se perdeu no meio do caminho, se não tem a palavra? Naquela época a igreja detinha a palavra, e ela só tinha na linguagem latim. Ela não era traduzida a todas as línguas como temos hoje. E eles começam a se perguntar: como que a gente vai mudar? Nós precisamos mudar através da palavra. A Bíblia vai dizer que várias pessoas, vários pré-reformadores se levantaram, mas eles não conseguiram ficar de pé, porque a igreja, ela detinha todo o poder mesmo, e ela ia lá e abafavam eles. Eles eram mortos, eles eram incendiados, eles eram apedrejados. Só que a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não sei do que você tem medo hoje. Tivemos medo de uma pandemia, todos nós. Temos medo de um governo que se levanta. Temos medo de um Estado que pode matar a nossa carne. Mas eu quero dizer para você que a palavra dele continua de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E agora nós chegamos em Martinho Lutero, o subtema do congresso: a Deus somente a glória. Um homem que tinha medo do Senhor, porque entendia que a salvação era pelas obras. Então ele pensava: como que eu vou ser salvo se o meu corpo, se eu não consigo ser o suficiente para o Senhor? E ninguém consegue. Não é porque hoje você acha que está mais santo que você consegue. Ninguém por si só consegue. Só que ele se mutilava. Todas as vezes que ele pecava, ele se mutilava, porque ele se sentia muito distante do Senhor. Mas um dia o Senhor encontrou ele. Ele está andando por um lugar e vem uma grande tempestade, e ele tinha muito medo das coisas. E vai dizer que ele agora diz que se o Senhor salva ele dessa tempestade, ele entra e vira um monge. E assim o Senhor fez. Um raio cai perto dele, e agora ele cumpre a palavra dele, e ele se torna monge. Ele começa a estudar, ele começa a entender o que é a palavra do Senhor. Porque na palavra contém verdades. Na palavra contém verdades. Ele vai dizer que ele é a luz. E a luz, ela habita na escuridão, contém verdades. E agora ele está dentro de um contexto. Muitas pessoas se levantaram para combater a igreja. Muitas pessoas tentaram dizer alguma coisa. Só que elas não prevaleceram. Só que agora é um outro contexto. Ele se levanta, e a Bíblia vai dizer que quando ele vai estudar, uma das primeiras coisas que ele lê é a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Coloca aí na tela, por favor. Capítulo 1, versículo 17 de Romanos. O subtema está no 11:36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Agora Martinho Lutero, ele vai ler Romanos 1:17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Eita, não é pelas obras, não é pelas obras que a gente alcança o céu, é pela fé. A gente faz obras porque a gente alcança a salvação. A gente não faz obras para ser salvo, a gente é salvo e por isso fazemos obras. E uma luz se acende na cabeça dele, juventude. É o tema que vocês estão cantando. E agora ele precisa combater a igreja.
E diante da palavra e de tudo aquilo que ele estudou, ele reúne 95 teses, 95 argumentos. Mas olha só, Martinho Lutero não queria ir contra a igreja. Ele não queria sair da igreja. Ele queria melhorar a igreja que ele estava. Ele queria dizer: ei, vocês estão indo por um caminho que não é certo. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor, não. Eu estou aqui para juntos galgarmos o caminho certo. Ele é um dos responsáveis por traduzir a Bíblia. E ele começa a entender. E ele fixa nas portas da igreja Castelo Wittenberg 95 teses. Por isso que tem lá fora um cenário com um pergaminho, para vocês entenderem o que é isso. Às vezes tiramos foto, às vezes falamos algo e não sabemos o que estamos vivendo, mas lá fora alguém pode te perguntar. Ele gruda numa igreja, só que naquela época as portas da igreja eram para isso mesmo, para deixar recados importantes, eram anúncios. E alguns estudiosos vão dizer que ele coloca no dia 31 de outubro, porque dia 2 é dia de todos os santos, e a igreja estaria assim. E aí ele coloca 95 teses dizendo: ei, tu não precisa pagar pela tua salvação, não. Já teve um preço e ele já foi pago. É pela fé. É pela fé. Quem tem pouco, se tiver fé, é salvo. Quem tem muito, se tiver fé, é salvo. É pela fé. E ele resume essas 95 teses. A igreja foi contra ele. A igreja tentou matá-lo. Só que nesse contexto aqui, Martinho Lutero está com a elite, com um pedaço da elite. E ele é escondido, porque é o Senhor que sabe quem vive e quem morre, é Ele que sabe de tudo. Nesse contexto, Martinho Lutero continua vivo. E ele diz, a igreja chama ele. E ele diz: eu não vou retroceder. Esse é o meu pensamento segundo a palavra. E ele traz 5 pilares, 5 solas. Solas quer dizer somente. E eu até tentei na minha casa, irmãos, falar no inglês, mas eu não consegui, então vai ser no português mesmo. Somente a Escritura. Diante dessas 95 teses. Diante dessas 95 teses, ele resume 5. Somente as Escrituras. Não é o que o Papa diz, não é o que o homem escreve, não é o que o livro complementando fala, somente as Escrituras. É ela que traz cura, é ela que traz vida, é ela que tira o homem do pecado, é ela que liberta o teu marido do bar, é ela que tira a tua filha da prostituição, é ela que tira a alma do homem do inferno. Somente as Escrituras. Somente a graça. Ei, você pode ter tudo, mas você não tem direito a nada se dele não te der. Somente a graça é pela graça. Eu posso ter cadeira, eu posso ter contexto, eu posso ter amizade, mas foi a graça que me fez chegar até aqui. É a graça que me sustenta de pé. Amigos podem até te levar em alguns lugares, mas se não for a graça, tu não permanece. Se não for a vontade dele, tu não fica. Somente a fé. Fé. Romanos 11 vai dizer, nós não precisamos ver, mas nós cremos. No contexto de João, tema da igreja geral, eles viram a glória. Eles falaram daquilo que eles viram. E vimos a glória de Deus. O unigênito do Pai. Eles andaram com a glória. Eles dormiram com a glória. Nós não vemos. Mas por crermos fomos alcançados. Somente a fé. Somente a Escritura. Somente a graça. Somente Cristo. João 14.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro meio. Ele coloca nas portas da igreja dizendo, não existe outro meio. A igreja perdeu o rumo. Ela perdeu o caminho do início. Ela tinha um padrão, ela tinha uma essência que foi Cristo que deu, mas ela se perdeu no meio do caminho. Mas não tem como a gente voltar se não reconhecermos que é somente Cristo. É por meio dele, não existe outro. Somente a glória, somente a Deus a glória. Não adianta adorarmos a outros deuses. Estava fixado nas portas da igreja. Olha que baque dentro daquele contexto. Olha que situação, porque neste contexto a igreja já estava adorando a várias imagens. E ele diz, somente a Deus damos glória. Na verdade, nós devolvemos o que Ele nos deu. A Bíblia vai dizer que fomos feitos em vasos de barro para que a excelência fosse dele. Mas a gente só consegue devolver quando a gente, de fato, reconhece quem é a glória em nossas vidas. Somente a Deus a glória. Nesse contexto aqui da reforma protestante, a Bíblia também ela não era colocada para todos. Eles tiveram uma grande dificuldade porque ela não era traduzida. Ela ficava de posse da igreja. Agora estamos falando do Novo Testamento. Eu trouxe um exemplo do Velho Testamento, agora estamos falando do Novo Testamento. E por isso eles têm uma grande dificuldade. Por isso os pré-reformadores querem a qualquer custo traduzir para o inglês, para outras línguas. Porque quanto mais o povo tem a Bíblia, pensa ele, mais eles são esclarecidos, mais eles vão viver na presença do Senhor, mais eles vão andar pelas veredas da justiça. Cala, mãe. Canta, laba, canta, laba, sube, a cantará. Chegamos no século 21. Onde a Bíblia não está de posse do pastor, onde a palavra não está escondida de alguns, onde a Bíblia não está traduzida só numa língua, onde a Bíblia não alcança só os letrados, porque hoje tem ela falada, onde a Bíblia não alcança só aqueles que vêm, porque hoje tem ela em Libras. Hoje a Bíblia é para todos. Hoje a palavra é para qualquer um. E eu trago uma pergunta para a igreja. Aonde está a palavra na tua vida? Que valor tu tem dado para ela? Porque é só através dela que vamos viver no caminho da fé. É só através da palavra. Hoje não tem palavra escondida. Hoje é para todos. Só que dentro do contexto do século IV, hoje nós estamos distraídos demais. Hoje nós estamos sem tempo, juventude. Hoje nós passamos horas na rede social, mas não conseguimos ler um capítulo daquilo que nos edifica. Hoje nós passamos horas maratonando séries, mas não conseguimos ler aquilo que vai nos edificar. A palavra teve poder em Gênesis. A palavra teve poder nos reis. A palavra teve poder no Velho Testamento. No Novo a palavra se fez carne. Ela habitou entre nós. Ela subiu aos céus prometendo descer para nos buscar. E a palavra continua tendo poder. E hoje eu te pergunto, aonde está a tua vida? Aonde a palavra de Deus se encaixa nela? Podemos reconhecer que hoje, 31 de outubro de 2025, 508 anos da reforma protestante, precisamos de uma reforma dentro de nós. A igreja precisa de uma reforma e eu não vim para te julgar. Eu vim para te esclarecer, porque antes a palavra confrontou a mim. Juventude, precisamos de uma reforma.
Chega de sermos cheios aqui dentro e lá fora não conseguirmos transbordar para um amigo de faculdade. Lá fora não conseguirmos transbordar para um colega de trabalho. Todos precisam ver a glória de Deus refletida em nós. Tem pessoas que não sabem que tu é crente lá fora. Quer ver uma coisa? E eu me incluo nisso. Tu já viu uma briga, uma discussão de time? Quem tem mais título? A pessoa dá a vida para provar que o time é melhor. A pessoa dá a vida para provar qual é o melhor time. Política, muitos nem se falam mais, porque deram a vida para defender os seus partidos. Mas ninguém consegue falar da palavra. Ninguém consegue brigar pela palavra. Ninguém consegue entrar numa discussão teológica pela palavra. Ninguém consegue ter autoridade no meio quando o diabo se levanta pela palavra. É tempo de reforma, juventude. O mundo está querendo tirar de nós a palavra, porque nela há a nossa esperança. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E não vamos subir de qualquer maneira. É por isso que o diabo quer tirar de nós a palavra. Porque aqui tem um manual de como precisamos ser para subir para o céu. Quantas igrejas não têm mais pregado sobre a volta do Senhor? Quantas igrejas esqueceram do que as Escrituras diz? Mas somente a Ele a glória. Somente a Escritura. Somente a Ele a graça. Você pode dizer isso? Somente a Ele a glória. E vimos a sua glória. A glória não é o que Ele faz você viver. A glória é o que Ele faz, é o que Ele fez você viver. É o que você já viveu na cruz. Você estava condenado. Mas hoje tu tem vida, foi cantado aqui. Quem somos nós? Não fomos nós mesmos. Ele é tão maravilhoso que Ele falou, eu vou subir para o céu, mas eu sei que de vocês mesmos não vão conseguir me esperar. Sozinhos, vocês não vão conseguir me esperar. Por isso vai descer o Espírito Santo, que vai revestir vocês de poder. Ele pega a glória dele e porciona em nossos corações. Hoje carregamos a glória. É tempo de reforma. Se você reconhece isso, fica de pé nesta noite comigo. É tempo de reforma. E não é para aqueles que não conhecem a palavra, não é para aqueles que estão no mundo só não, é para os de dentro da casa. Aquelas 95 teses foi colada na porta da igreja, era para os de dentro. Era para os de dentro. É tempo de reforma. Eu não te conheço, mas tu sabe a área da tua vida que tu precisa reformar. Eu te convido a cantar essa música comigo, a louvar, a fechar os teus olhos. Juventude, deixa o Senhor te usar nesta noite. Eu vou pedir uma coisa aqui, para as duas fileiras, foram as duas só, fazerem aqui no corredor da igreja. Vocês hoje vão estender as mãos sobre a igreja, igual foi no Aquele que Habita. Por favor, a gente vai louvar essa música assim. É tempo de reforma. Reformar custa caro. Tem que ser tirado coisa do lugar. Reformar dói. Reformar machuca. Mas viver uma vida de propósito com Deus é muito melhor. Eu não sei se tem alguém na casa que não é crente, que hoje precisa de uma reforma particular com Deus. Mas eu te convido a sair do teu lugar. É noite de reforma. É noite de reforma. Nós vamos louvar, porque a igreja ela não perdeu a sua essência. Mas não perdeu não foi por causa de nós, foi porque Ele zela com a sua palavra. Ele zela com aquilo que Ele falou. Rafaela, Ele zela com a sua palavra.
A igreja permanece de pé. Quando estamos na palavra, conseguimos ter fé o suficiente. Conseguimos entender que é pela graça, não nos enchemos de vaidade, é graça. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, é graça. Quando estamos pela palavra, conseguimos entender que é a graça. Conseguimos entender que é por meio de Cristo, o sacrifício dele, e devolvemos para ele a glória. Devolvemos para ele a glória que é devida. O mundo está tentando nos parar, igreja. 508 anos da reforma protestante. Em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real. Tão ocupado. Presta atenção na letra dessa música. Banais. Pede ao Senhor a reforma que você precisa hoje. É noite de reforma. Espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo. Feche teus olhos, eu não sei. Acende o fogo. O Senhor sabe o que precisa ser renovado. Essa geração traz de Ele volta é fiel com a sua palavra. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. É de volta ao primeiro amor. Eu não sei, mas hoje pode ter alguém aqui afastado. Por algum motivo você se desviou, mas o Senhor está mandando dizer: é noite de reforma. Acham que Cristo é noite de reforma. É noite de trazer aquilo que foi perdido lá atrás, igreja. É noite de adorar com verdade. É noite de voltar, é a palavra. A palavra que instrui, a palavra que liberta. Existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Hoje Ele pode te batizar com o Espírito Santo como foi em Atos capítulo 2. Ele pode te encher hoje. Desce aqui neste A presença dEle não mudou. A presença dEle não mudou. O Espírito Santo continua a se manifestar da mesma forma. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Vem nos restaurar. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje. Se tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui na casa que quer com uma grande reforma que precisa. Nós estamos aqui para te abraçar.
Nós estamos aqui para te abraçar. Não deixa essa oportunidade passar. Tem gente que teve aqui ontem, que o Senhor falou ontem, que sentiu o coração arder, mas não entregou sua vida para o Senhor. Hoje é noite de libertação. Tem uma vida para o Senhor. É noite de reforma, Diana. Hoje é noite de reforma. Nós não estamos aqui para te julgar. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele não julgou. Ele pergunta para aquela mulher: aonde está, mulher, os teus acusadores? É noite de salvação. É noite de reforma. Conjunto, impõe tuas mãos e ora. Estamos numa guerra espiritual. Vem nos restaurar. O Senhor salvou ontem. O Senhor está salvando hoje. É tempo de palavra. É tempo de reforma. Mais uma vida para o Senhor você pode glorificar. Levanta essa geração. Ele sabe que a gente cai na caminhada. Mas é a graça, pastor Mário. É a graça que nos sustenta de pé. É a graça que tem sustentado o Senhor de pé. Porque o Senhor não está aqui pelo que ela reflete na tua vida, mas o Senhor prega a cura precisando. É graça. É porque entendemos que a glória é Ele. Ela refletindo ou não, a gente glorifica. Ela refletindo ou não, a gente devolve para Ele. É noite de reforma. Sai do teu lugar nesta noite. Não deixa essa oportunidade passar. O Senhor está mandando dizer que é noite de reforma. Grandes coisas Ele quer fazer na tua vida. Vamos cantar mais uma vez, é a oportunidade que tu vem. Reacende a chama, vem nos restaurar. Ah, Senhor, como o primeiro amor, como o início da tua igreja, Deus. Desce nesse lugar. Enche essa casa de glória, Deus. A chama, vem nos restaurar. Você pode vir. O Senhor está disposto a reformar de novo a tua vida. Desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Vem, Deus, como em Atos 2. Desce aqui neste lugar. Esse congresso vai ficar marcado. Não pelos pregadores, pelos cantores, pelos hinos que foram escolhidos, não. Mas porque muitos aqui, através da palavra, vão viver a verdadeira reforma espiritual. E quando falamos de reforma, não é porque tu é fraco, não. É porque os impérios da vida faz isso com a gente mesmo. As acomodações, as distrações faz isso com a gente mesmo. Nós somos seres humanos, mas graças a Deus que Ele está sempre disposto a nos dar as mãos. Só quando a trombeta tocar que acabou, mas enquanto ela ainda não tocou, a esperança. Feche os teus olhos, vamos orar não só por essas vidas, mas por todas as vidas que se encontram neste tempo. Pai querido e amado, na tua presença estamos e eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por esta palavra, Deus, porque tu és maravilhoso. Quero te agradecer porque tu faz como tu quer, Deus. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que adentraram estas portas. É noite de reforma, Senhor. Há 508 anos atrás, alguém, Senhor, não se conformou com as coisas deste mundo, Deus. Pai querido, eu venho te pedir nesta noite,
Venha, Senhor, venha na vida desta juventude, que eles venham ficar inquietos para ler a tua palavra, Senhor. Que eles venham chegar em casa e antes de pegar no telefone, eles venham ter sede de ler a tua palavra, Deus. Que possamos viver a tua reforma, Senhor. Que possamos ser cheios para transbordar lá fora, porque não tem como copo vazio encher copo. Pai querido, em nome de Jesus, enche, Senhor, a tua igreja, porque buscando a glória, devolvendo para ti a glória, não tem como não sermos alcançados pelo reflexo dela. Tu vai dizer que quando te buscamos, as demais coisas são acrescentadas, Senhor. Que não venhamos a adentrar essa casa, Senhor, por aquilo que tu pode nos dar, mas por aquilo que tu já nos deu. Pai querido, eu venho te pedir por essas duas almas, essas duas meninas. Ah, Senhor, tu é aquele que perdoa, tu é aquele que está disposto a reatar, Senhor, a intimidade, o relacionamento. Toma, Senhor, nas tuas mãos. Faz a reforma que o homem não consegue fazer. Faz a reforma, Senhor, e não é física, é espiritual. Traz o conserto, Senhor. Que a partir de hoje elas venham ser cheias. Porque agora aquele vazio que existia no coração delas, tu completou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida das tuas filhas. Abençoa a vida da tua igreja. Abençoa a vida do coral da Comadec, da liderança, daqueles que trabalharam, do ministério, Senhor, desta igreja, dos maestros, da orquestra, de todos aqueles que estão envolvidos nessa obra. Em nome de Jesus, amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade.